Olá, meus caros, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido canal LFG e hoje nós iremos falar sobre cooperação internacional no âmbito do processo civil. Na verdade, o nosso foco hoje é pincelar, é dar algumas dicas e falar sobre a cooperação internacional prevista de forma expressa e inédita no atual Código de Processo Civil. Do artigo 26 ao artigo 41, nós temos algumas disposições gerais, temos um pouco sobre o auxílio direto, carta rogatória e disposições comuns à cooperação internacional. Sobre o tema, nós também temos a homologação de sentença estrangeira. Só que a homologação de sentença estrangeira está num capítulo próprio, específico, do artigo 960 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Nós iremos hoje, na verdade, falar do artigo 26 ao artigo 41. A cooperação internacional prevista na parte inicial do novo Código de Processo Civil, de forma inédita, sistematizada, organizada e até inovadora. Na verdade, o novo Código de Processo Civil, ele tenta estabelecer princípios e regras básicas para a cooperação internacional. E em determinados momentos ele inova. Ele cria regras, princípios e normas novas que não estavam previstos nem na nossa jurisprudência. E olha que esse novo Código de Processo Civil é o processo civil do Luiz Fux, né, do ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi quem liderou um corpo de juristas muito qualificados para finalizar esse projeto de Código de Maravilha. Na verdade, a cooperação internacional é uma demanda mundial, internacional, planetária, da sociedade internacional. Vejam o caso da Lava Jato. A Lava Jato precisou muito e precisa muito da cooperação internacional para bloqueio de bens, concessão de exequatur às cartas rogatórias, homologar sentenças estrangeiras. Nós temos ainda hoje uma demanda muito grande, uma situação deplorável de sequestro internacional de crianças, tráfico internacional de órgãos, tráfico internacional de drogas. Nós temos hoje processos que precisam ser cumpridos em outra jurisdição. Tanto uma decisão interlocutória, que vai precisar da concessão de um exequatur, uma carta rogatória, quanto a homologação de sentença estrangeira, aquela sentença que transitou em julgado e tem que ser executada em outra jurisdição. Isso tudo diz respeito à cooperação internacional, que tem algumas regras iniciais e gerais no começo do novo Código de Processo Civil, do artigo 26 ao artigo 41. Tudo bem? O novo Código de Processo Civil, ele não disciplina o conteúdo da cooperação internacional. Ele estabelece apenas diretrizes. Ué, professor, como assim? Então por que está no novo Código de Processo Civil? Para dar um norte, para organizar, para sistematizar. Isso é óbvio. E nós não temos apenas uma organização. O novo Código de Processo Civil, ele inclusive inovou, trazendo regras novas. Na verdade, o conteúdo de uma cooperação internacional, a matéria, o objeto, ela vai estar num tratado internacional ou numa promessa de reciprocidade. Então a cooperação internacional, o seu conteúdo, o seu objeto, a sua forma, você não vai achar no novo Código de Processo Civil, não. Lá tem regras gerais. Lá está sistematizado regras gerais, o procedimento, tudo bem? Agora a cooperação internacional em si, ela vai depender de um tratado internacional ou de uma promessa de reciprocidade. Tudo bem? O interessante é que esse novo Código de Processo Civil, ele busca tornar a tutela transnacional, né, mais efetiva. Ele busca agilizar, desjudicializar um pouco da cooperação internacional e desburocratizar, com o objetivo de tornar a tutela transnacional mais efetiva. Ok? De acordo com o novo Código de Processo Civil, nós temos basicamente três modalidades de cooperação internacional. O auxílio... E eu vou falar aqui em ordem de relevância, de acordo com os seus requisitos, as suas exigências. O primeiro é o auxílio direto. O segundo é a concessão de carta rogatória. E o terceiro é a homologação de sentença estrangeira. São os três tipos, as três modalidades de cooperação internacional previstas e disciplinadas no novo Código de Processo Civil.
Maravilha? Pessoal, quando eu falo em cooperação internacional, embora o novo Código de Processo Civil tenha sistematizado, disciplinado, organizado, ele estabelece regras gerais, como eu falei, especialmente dessa cooperação internacional que nós estamos falando do artigo 26 ou 41, que é muito didático, muito rico, maravilha, mas ela depende de um tratado internacional. A cooperação internacional, ela vai partir de um tratado internacional. O novo Código de Processo Civil não foge à regra e segue a tendência do direito internacional, que é valorizar os tratados internacionais, que continuam sendo as fontes primárias, continuam sendo as fontes principais, continuam sendo as fontes, prioritárias do direito internacional. Basta vocês lerem o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça de 1920. O artigo 38 traz como a primeira e principal fonte as convenções ou tratados internacionais. Esse artigo 38 influenciou, por que não, o novo Código de Processo Civil, porque o novo Código de Processo Civil nem é tão novo, vamos chamar só de processo civil, enche o saco, às vezes fica falando novo, já faz um bom tempinho que ele nasceu. Mas o querido e jovem Código de Processo Civil, ele valoriza o tratado internacional e deixa bem claro. A cooperação internacional, ela parte, ela se fundamenta, ela se origina em um tratado internacional. Tudo bem? Tá, professor, mas espera aí. Não é todo país que faz tratado ou celebra tratado com o Brasil. Não existe tratado para tudo. Perfeito. E se não houver tratado, não haverá cooperação internacional? Não, não é bem assim. Nesse caso, nós iremos utilizar um instituto subsidiário, que é muito utilizado e muito importante, que é a promessa de reciprocidade. E o Código de Processo Civil ele é bem claro. Promessa de reciprocidade, que é utilizado quando não tem tratado para a cooperação internacional, a promessa de reciprocidade ela tramita pela via diplomática. O CPC é claro nesse ponto, ele é expresso. Não é qualquer um que pode fazer promessa de reciprocidade em nome do Brasil. O pessoal da Lava Jato, né, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, até mesmo a Justiça Federal, se utilizam muito da promessa de reciprocidade. Muito, tanto para recuperação de ativos, bloqueio de bens, investigações, dados bancários, tramitação de processos. Por quê? Porque a gente não tem tratado internacional com todos os estados. Ah, eu preciso fazer uma cooperação com o Estado X, tá? Preciso cooperar com o Estado X. Tem tratado, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, tem tratado? Não, não tem. Não vou cooperar? Nossa, mas a minha medida é urgente, eu tenho que bloquear bens, eu tenho que resgatar uma criança. O trâmite dos tratados internacionais, especialmente no Brasil, ele é muito demorado, ele é lento, ele é burocrático. Nós temos até uma PEC que almeja reformular o sistema de celebração dos tratados internacionais no Brasil, porque é muito lento, ineficiente e demorado. Se não tiver tratado, a gente tem que buscar um mecanismo mais ágil. Aí a gente vai utilizar a promessa de reciprocidade. O Supremo Tribunal Federal, quando ele julga extradições, nós temos vários pedidos de extradições com base em promessa de reciprocidade. Não tem tratado, não tem um tratado bilateral, não tem um tratado multilateral, nós vamos adotar então uma promessa de reciprocidade. Maravilha? Tranquilo? Só que cuidado. O Código de Processo Civil ele é claro. Não se exige promessa de reciprocidade em caso de homologação de sentença estrangeira. Eu posso utilizar para outros mecanismos de cooperação internacional? Posso. Eu posso utilizar para extradição de uma pessoa? Posso. Você pode utilizar a promessa de reciprocidade, não tem problema nenhum. Mas você nunca pode utilizar para homologação de sentença estrangeira. Isso está expresso no novo Código de Processo Civil e é uma dica para concurso e para a OAB, tá? Então a promessa de... Tem tratado? Maravilha. Não tem? Vamos utilizar a promessa de reciprocidade. Essa reciprocidade eu não posso utilizar para homologação de sentença estrangeira. Gravem isso e não esqueçam. Professor, tudo bem, está no código, o senhor está reproduzindo, aí fica fácil, até eu posso ser professor. Pelo menos diz o porquê. Eu vou dizer o porquê.
Quando faz uma homologação de sentença estrangeira, vamos supor que vem uma sentença estrangeira da Alemanha aqui para o Brasil. Ela vai ter que ser aprovada, ela vai ter que ser homologada pelo STJ. O STJ, quando homologa uma sentença estrangeira, ele não precisa verificar uma reciprocidade, ou seja, ele não precisa verificar se a mesma sentença seria homologada na Alemanha, tá? Essa é a questão da promessa de reciprocidade. O que é uma promessa de reciprocidade? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dela. Ó, eu quero que você extradite esse brasileiro que está aí no Japão, aqui para o Brasil, tá? Ah, mas não tem tratado de extradição. Tá, então eu faço uma promessa de reciprocidade. Você extradita, na tua vez depois eu vou extraditar. Uma promessa de reciprocidade. É um compromisso bilateral. Eu faço isso se você fizer. Tudo bem? Na homologação de sentença estrangeira não há essa necessidade. Nós vamos analisar, o STJ vai analisar os requisitos formais, juízo delibatório, maravilha. Vai homologar ou não a sentença estrangeira, mas não se aplica essa reciprocidade. Seguidamente, os alunos perguntam, professor, a gente estuda tratados, artigo 38, maravilha, Convenção de Viena, de 1969, Convenção de Viena, de 86, a Emenda Constitucional 45, de dezembro de 2004, maravilha. Só que, quando a gente fala em cooperação internacional, não tem tratado, a gente usa promessa de reciprocidade. Já entendi mais ou menos, mas o que é, afinal, essa promessa de reciprocidade? Pessoal, uma coisa é o princípio da reciprocidade, que é mais amplo, né? Outra coisa é a promessa de reciprocidade, que decorre desse princípio, ela é mais fechada. A promessa é um instrumento, é um compromisso bilateral e recíproco que, de caráter subsidiário, quando não tem tratado internacional, com o objetivo de implementar uma cooperação internacional. O Supremo Tribunal Federal, na extradição 1206, o Supremo foi muito categórico. Ele diz o seguinte: promessa de reciprocidade é do Poder Executivo. Não cabe, por exemplo, ao Judiciário. É Poder Executivo, é Ministério das Relações Exteriores. É um ato executivo, é um ato de quem trata dos negócios jurídicos internacionais do Brasil. A extradição 1206 é um ato de soberania. A promessa de reciprocidade é um ato de soberania. É o Estado brasileiro que vai implementar, vai negociar essa promessa de reciprocidade. Só que cuidado, tá? Então quer dizer que o Brasil pode assumir uma promessa de reciprocidade, maravilha. Mas é quem que assina esse documento? Quem que chega lá, ó, eu estou representando o Brasil, vou assinar essa promessa de reciprocidade sobre extradição, qualquer coisa, troca de informações processuais, beleza. O ministro, o professor hoje, mas quando era ministro do STF, o professor Francisco Rezec, e tem outras decisões também no STF, eles teve alguns julgados sobre o assunto e o STF foi muito categórico. Promessa de reciprocidade pode assumir em nome da República Federativa do Brasil quem tem capacidade. E quem tem capacidade? É chefe de governo, chefe de Estado, dependendo do regime. No nosso caso, nós temos o presidente, que ocupa as duas funções, mas internacionalmente ele é chefe de Estado. É o ministro das Relações Exteriores. É um diplomata permanente, que está credenciado de forma permanente. Então não é o ministro do STF, por exemplo. Pode o presidente do STF assinar uma promessa de... Não, calma. Promessa de reciprocidade diz respeito às relações internacionais brasileiras. Para assumir essa promessa tem que ter capacidade. E quem é que assina essa promessa de reciprocidade? Quem chefia nossas relações internacionais. E quem chefia? É o presidente da República, que é o nosso chefe de Estado, pode delegar essas funções para o ministro das Relações Exteriores ou até para um diplomata permanente credenciado lá no Estado estrangeiro. Vamos supor o seguinte: nós queremos fazer uma promessa de reciprocidade com a Itália. Quem é que assume essa promessa de reciprocidade em nome do Estado brasileiro? É o ministro da Justiça? É o Procurador-Geral da República? Não pode. É o ministro do STF? Não pode. É o chefe de Estado, o presidente da República, é o ministro das Relações Exteriores ou o nosso diplomata brasileiro permanente credenciado no Estado italiano. É esses que podem assumir esse tipo de promessa de reciprocidade. Tudo bem? Que substitui o tratado quando não houver, óbvio, não é nem substitui, mas
faz as vezes do tratado quando não houver um tratado internacional. O novo Código de Processo Civil, ele traz algumas regras gerais, regras mínimas, cláusulas, princípios, um rol exemplificativo de regras gerais, regras mínimas, princípios, que norteiam a nossa cooperação internacional. Quais são essas regras, esse rol exemplificativo? Primeiro, tem que ter respeito ao devido processo legal no estado requerente, no estado que requer a cooperação internacional. Segundo, tem que a aplicação do princípio da igualdade entre brasileiros e estrangeiros, residentes ou não residentes. Na verdade, essa igualdade entre brasileiros nacionais e estrangeiros é uma reprodução do caput do artigo 5º da Constituição Federal, que recebe uma interpretação ampliativa pela jurisprudência do Supremo, tá? Então tem que ter igualdade entre brasileiros, nacionais e estrangeiros, principalmente quanto ao acesso à justiça, tramitação de processo e assistência aos necessitados. Tudo bem? Terceiro princípio, ou terceira regra geral sobre cooperação internacional de forma inovadora no novo Código de Processo Civil. Princípio ou regra geral da publicidade processual. A publicidade processual norteia o processo internacional de cooperação internacional previsto no Código de Processo Civil. Só que essa publicidade processual, ela pode ser excepcionada pelo sigilo, quando a lei brasileira exige sigilo ou do Estado estrangeiro. Vejam que nós podemos aplicar um caso de sigilo ao processo com base em uma situação legal prevista em um Estado estrangeiro. Tudo bem? E a existência de autoridade central. É o último princípio geral, regra, sobre cooperação internacional. A autoridade central no Brasil, ela assume um novo papel. Ela é muito valorizada no novo Código de Processo Civil. Vamos falar um pouquinho sobre a autoridade central? O que é a autoridade central? A autoridade central é um órgão interno, aqui no Brasil, que concentra a cooperação internacional, que facilita, que gerencia os pedidos de auxílio, que gerencia os pedidos de cooperação internacional. Na verdade, a autoridade central é um órgão interno que traz eficiência, concentração e desjudicialização da cooperação internacional. Para que ela serve? Para fazer um juízo prévio do pedido de cooperação, tanto a cooperação ativa quanto a passiva. É para fazer um juízo prévio, está tudo ok, se foram anexados todos os documentos, evitar pedidos inadequados, prestar informações rápidas. A autoridade central, ela é valorizada e ela busca a eficiência na cooperação internacional. Tramitação rápida, ágil, evitando pedidos inadequados, esdrúxulos, ridículos, que desrespeitem um tratado internacional de forma escancarada. Tudo bem? De acordo com o novo Código de Processo Civil, a autoridade central no Brasil, regra, é o Ministério da Justiça. Então, se nós temos um tratado internacional de cooperação ou uma promessa de reciprocidade e lá não tem previsão de autoridade central, quem é a autoridade central no Brasil, conforme o novo Código de Processo Civil? É o Ministério da Justiça. Tudo bem? Ele é, em regra. Claro que o tratado internacional, e nós temos outras autoridades centrais, pode colocar o Ministério Público Federal, pode colocar a Advocacia Geral da União, e nós temos situações nesse sentido, não tem problema nenhum, tá? Mas se não está estabelecido, é o Ministério da Justiça. E o interessante que o novo Código de Processo Civil, ele tenta valorizar e muito a autoridade central, tanto é que ele fala o seguinte, ó, todo pedido de cooperação ativa, ou seja, todo pedido que nós emitimos, que nós solicitamos a outro país, por isso que é ativa, nós estamos pedindo, tem que passar pela autoridade central, que em regra é o Ministério da Justiça. Lembrando que, vamos supor que seja feito um pedido aqui, a Operação Lava Jato quer fazer um pedido
de cooperação de natureza civil, do processo civil, qualquer que seja, informação de processo, qualquer que seja. Vai ser feito o pedido de cooperação, vão ser anexados os documentos necessários, então eu estou pedindo a cooperação, estou anexando os documentos necessários e já deve vir com a tradução na língua do país destinatário, tudo bem? Isso vai ser encaminhado para a nossa autoridade central, ela vai analisar se está tudo ok, tem pedido, tem documento, está devidamente instruído, tem a tradução? Tem a tradução lá para o Estado estrangeiro, a língua oficial do Estado estrangeiro, maravilha, está ok. Esse nosso pedido de cooperação ativa, ele vai ser destinado e todos os pedidos de cooperação ativa devem passar pela autoridade central. Ah, professor, mas então, em regra, é o Ministério da Justiça? É. Tem outras autoridades centrais? Depende do tratado. Por exemplo, 2 exemplos. Convenção de Haia sobre cobrança internacional de alimentos para crianças. Quem é a autoridade central brasileira? Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Normalmente o Ministério da Justiça, quando ele é a autoridade central, ele designa o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. É um órgão interno do Ministério da Justiça. Um outro exemplo, ó. Convenção sobre prestação de alimentos no estrangeiro. Quem é a autoridade central brasileira? Procuradoria-Geral da República. É outro órgão. Tá? Esse tratado ficou estabelecido dessa forma. Me diz uma coisa, há limites à cooperação internacional? Vamos supor que a gente receba um pedido passivo, tá? Na verdade, a gente recebe um auxílio direto, uma solicitação da Alemanha para homologar uma sentença estrangeira, tanto faz. Vem esse pedido ao Brasil, ele vai ser analisado. Há limites a esse pedido, a essa cooperação passiva que nós estamos recebendo? Claro que há. A legislação brasileira possui vários limites. A lei de introdução às normas do direito brasileiro possui limites. E o novo Código de Processo Civil é também expresso. Só que o novo Código de Processo Civil, quando ele fala em limites à cooperação internacional, ele utiliza termos genéricos, cláusulas abertas, conceitos jurídicos indeterminados. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha? O novo Código de Processo Civil, por exemplo, ele determina: não pode haver manifesta ofensa à ordem pública. É um conceito jurídico indeterminado, né? Então a gente vai analisar se aquele pedido de cooperação passivo que deve ser cumprido no Brasil, se ele ofende valores fundamentais do Estado brasileiro, se ele ofende a ordem social, a ordem econômica, a ordem política, a ordem jurídica brasileira. É um conceito jurídico indeterminado, uma cláusula de abertura para a gente poder aceitar cooperação passiva se respeitar as nossas normas e valores fundamentais. Tudo bem? O que pode ser objeto de cooperação? O que está dentro do pedido de cooperação? O que pode ser pedido no nosso processo civil para fins de cooperação internacional? Muito simples e tranquilo de responder. Não vou perder nem muito tempo. Isso está no artigo 27 do novo Código de Processo Civil. O que pode ser pedido? Qual o objeto de um pedido de cooperação internacional? Pessoal, artigo 27. Citação, intimação e notificação. O interessante é que é notificação judicial e extrajudicial. Colheita de prova e obtenção de informações, homologação e cumprimento de decisão, concessão de medida judicial de urgência, assistência jurídica internacional e olha o que fala o inciso 6º do artigo 27. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Com todo respeito, abriu a porteira. Não violou o direito brasileiro, qualquer pedido pode ser objeto de cooperação internacional. Tudo bem? Tranquilo? O interessante é que o novo Código de Processo Civil, ele quer incentivar tanto a cooperação internacional, ele quer facilitar tanto a cooperação internacional, que ele traz um facilitador, um desburocratizador. Tem uma previsão no novo Código de Processo Civil de que todo documento que vem pela via diplomática, por meio de auxílio direto,
todo pedido de cooperação, os documentos que vêm para serem cumpridos aqui, eles presumem-se autênticos. Olha que interessante. Vamos supor que a Alemanha faça um pedido de carta rogatória, emita uma carta rogatória para ser cumprida aqui no Brasil, uma decisão interlocutória, uma medida de urgência que seja. Vem o pedido pela via diplomática ou por qualquer meio legítimo, vem o pedido, está devidamente documentado, tem a tradução aqui para o direito brasileiro, maravilha. O novo Código de Processo Civil diz que, preceitua que, melhor dizendo, porque o Código de Processo Civil não diz nada. Ele preceitua que essa documentação presume-se, uma presunção legal relativa, ela é autêntica. Ou seja, não precisa de legalização, não precisa de ajuramento e não precisa de legalização. Tá? Não precisa autenticar, não precisa legalizar, não precisa juramentar, tu não precisa ratificar, tomar nenhum procedimento burocrático. A gente presume como verdadeiro. Mas cuidado! Olha o que fala o novo Código de Processo Civil. A gente quer facilitar. Mandou a documentação, a gente presume que é autêntico. Nós vamos acreditar, tem fé pública. Mas se o Estado que remeteu exigir de nós a autenticação dos nossos documentos, aí a gente aplica a reciprocidade. Ah, vocês estão exigindo? Então a gente vai exigir de vocês. Tudo bem? Então, uma presunção relativa legal de que os documentos que estão sendo remetidos para nós por meio de cooperação pelo novo Código de Processo Civil, eles têm uma presunção relativa de autenticidade. Ah, mas eles estão exigindo agora para os nossos documentos. Opa! Então a gente vai aplicar a reciprocidade e vamos exigir para os seus documentos também. Pessoal, um dos pontos mais inovadores e importantes e que não recebia a devida atenção do direito brasileiro, especialmente sobre as normas de direito internacional privado, é o auxílio direto. Hoje o auxílio direto ele está expressamente disciplinado pelo novo Código de Processo Civil. Auxílio direto ou assistência direta. Quando cabe um auxílio direto ou uma assistência direta? Quando o pedido de cooperação não envolver diretamente uma decisão jurisdicional. Se não for uma decisão jurisdicional, você pode utilizar o auxílio direto ou assistência direta, que é praticamente operacionalizado pela autoridade central. Por isso que eu digo, ó, autoridade central, auxílio direto é uma tendência de facilitar, desburocratizar, tornar eficiente, desjudicializar a cooperação internacional. Então não é cumprimento de decisão jurisdicional. Não diz respeito à decisão jurisdicional, conteúdo decisório, não é decisão interlocutória, não é sentença estrangeira, aí você pode praticar esses atos de cooperação pelo auxílio direto. E o próprio nome diz, ó, é um auxílio direto, é uma assistência direta entre autoridades centrais. Não vai precisar do juízo delibatório do STJ. No Brasil, quem concede exequatur à carta rogatória, quem faz juízo delibatório da carta rogatória é o STJ. No Brasil, quem faz juízo delibatório de sentença estrangeira, quem homologa a sentença estrangeira é o STJ. Se for uma decisão interlocutória, jurisdicional, se tiver carga decisória para ser cumprida num processo, é carta rogatória, juízo delibatório pelo STJ. Se for uma sentença estrangeira transitada em julgado para ser cumprida no Brasil, homologação de sentença estrangeira pelo STJ. Se não se encaixa em nenhum desses conceitos, aí a gente pode utilizar o auxílio direto. Ele é subsidiário, ele é complementar. Não tem juízo delibatório no auxílio direto. É autoridade central com autoridade central. É sem conteúdo decisório. Isso está muito claro no novo Código de Processo Civil e ele é muito importante para a gente entender a sistemática da cooperação internacional. Tudo bem? O CPC, ele é muito claro. Autoridade central. Você recebeu um pedido de cooperação? Maravilha. Não precisa de decisão? Não precisa ir para o STJ? Não precisa ser homologado ou concessão de exequatur? Não. Então cumpre logo. O novo CPC, ele quer ser ágil e eficiente. A autoridade central, cumpre logo. É um ato extrajudicial? A autoridade central, cumpre logo. Vai logo, não enche o saco, cumpre logo. E se for um ato judicial?
Se for um ato extrajudicial, por exemplo, prestar informações sobre um processo administrativo. A autoridade central recebeu, respondeu já. Informações sobre o nosso ordenamento jurídico. A autoridade central recebeu, respondeu logo. É ato extrajudicial, é ágio, auxílio direto, assistência direta por meio da autoridade central. Mas e se for um ato judicial? Se for a produção de uma prova num processo? Vejam, você tem que distinguir a cooperação internacional. Pode ser um objeto de carta rogatória, pode ser objeto de homologação de sentença estrangeira. Maravilha. Ou pode ser um ato extrajudicial que vai ser cumprido diretamente pela autoridade central por meio do auxílio direto ou da assistência direta. Informações processuais, dados sobre o nosso ordenamento jurídico. Mas às vezes é um pedido que vem para a autoridade central, só que ela não consegue cumprir de imediato, porque não é extrajudicial. É a produção de uma prova, é uma testemunha que deve ser ouvida pelo juiz. Vejam que daí é um ato judicial. O novo CPC também disciplina, ele é bem claro. Chegou um pedido, um cumprimento de um ato judicial que exige processo, a autoridade central, o Ministério da Justiça, vai requerer a Advocacia Geral da União e a AGU vai perante o juiz federal competente, o foro competente, solicitar o cumprimento daquele ato judicial, aquela colheita de prova, por exemplo. Tá? Então, se for um ato extrajudicial, a autoridade central cumpre direto. Se for um ato judicial, como a colheita de prova num processo, o Ministério da Justiça, que é a autoridade central, vai solicitar a AGU e a AGU vai requerer ao juiz federal competente a produção daquele ato judicial. Qual o juiz federal competente? É o foro competente. É o juiz federal onde deve ser colhida a prova, onde deve ser praticado o ato judicial. Tudo bem? Tranquilo? E se o Ministério Público for a autoridade central? Porque é possível. Vamos supor que o Ministério Público Federal seja a autoridade central. Nesse caso, ele não precisa pedir para a AGU. Ele mesmo pede direto ao juiz federal o cumprimento daquele ato judicial. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Importante essa questão do auxílio direto. Tá? Um resumo do pedido de cooperação passiva que a gente recebe de ato judicial. Vamos supor, citação, que seja, colheita de prova. Então vem o ato judicial, vai para a autoridade central, ela pede para a AGU vai solicitar o cumprimento daquele ato judicial perante o juiz federal competente, onde deve ser cumprido o ato. E se for o Ministério Público a autoridade central, ele não precisa se utilizar da AGU, ele vai e pede direto ao juiz federal. Tudo bem? O que pode ser... Vou tomar uma aguinha aqui. O que pode ser objeto de auxílio direto, de assistência mútua? Essa cooperação simples, essa cooperação direta. Pessoal, prestação de informações sobre o nosso ordenamento jurídico. Às vezes eles querem saber como é que funciona o trâmite do tratado internacional aí no Brasil. Como é que funciona o sistema de execução de pena aí no Brasil? Como é que funciona até os pedidos de extradição aí no Brasil? Os estados querem saber. Pergunta direto à autoridade central e ela, por meio do auxílio direto, vai responder de forma imediata. Tá? Trâmite de processo administrativo e jurisdicional. Como é que está a Suíça? Como é que está os processos aí da Lava Jato? Como é que está o processo aí dessa criança? Meras informações, auxílio direto, simples, sem juízo delibatório. Qualquer medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira que não decorra de decisão judicial, diretamente de decisão, que não precise de juízo delibatório, pode ser objeto de auxílio direto. Tudo bem? O regimento interno do STJ ele tem uma regra bem interessante, em razão de reformas, emendas regimentais recentes. O regimento interno do STJ é categórico. Não interessa o título do documento. É o seu conteúdo. Mesmo que chegue um documento no Brasil escrito assim, ó, carta rogatória, não interessa o título. Se não exigir juízo delibatório,
Se não exigir o STJ, se não tiver carga decisória, mesmo que lá em cima esteja escrito carta rogatória, vai para o auxílio direto. O regimento interno do STJ, ele prioriza o auxílio direto, tá? Somente decisão, juízo delibatório, vai para o STJ. Se for decisão interlocutória, carta rogatória. Se for sentença estrangeira com trânsito em julgado, homologação pelo STJ. Prioriza o auxílio direto, viu? É pedido simples, não é pedido complexo, então a gente vai priorizar o auxílio direto e nós não vamos tratar isso como carta rogatória, ainda que o título diga carta rogatória. Tá? Alguns doutrinadores entendem que o auxílio direto ele é inconstitucional. Alguns doutrinadores e professores entendem que o auxílio direto desrespeita o artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal. Porque a Constituição fala o seguinte, ó, chegou um pedido de cooperação internacional, ele vai para o STJ e ele vai ser homologado, se for uma sentença, ou vai receber o exequatur da carta rogatória, sem exceção. A Constituição concentra tudo no STJ. E ela fala exequatur ou homologa, ponto. Aí criaram um auxílio direto, sem previsão constitucional. Para alguns, ele é inconstitucional porque violaria o artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal, que trata da competência originária do STJ, que foi alterada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que era do STF, passou a ser do STJ. Com todo respeito, eu discordo totalmente, não há condições de não aceitar o auxílio direto, realmente a gente tem que deixar o juízo delibatório só quando necessário para o STJ, e o auxílio direto, com a valorização da autoridade central, ele tem que ser implementado e já vem sendo adotado há muitos anos no Brasil, é uma tendência internacional e vem agilizar e tornar mais eficiente a cooperação internacional, por isso que ele consta de forma inédita, disciplinado no novo Código de Processo Civil. Tudo bem? Depois do auxílio direto, a parte inicial do Código de Processo Civil trata da carta rogatória. Opa! Aqui o buraco é mais embaixo. Aqui a seriedade é maior. Aqui é uma decisão interlocutória no âmbito de um processo civil que tem que ser executada aqui no Brasil. Essa decisão interlocutória com carga decisória de uma autoridade jurisdicional estrangeira emitida num processo, para ela ser executada e cumprida no Brasil, ela tem que receber o exequatur do STJ. Aqui na carta rogatória, que a coisa é mais séria, você tem o juízo delibatório do STJ. O que é juízo delibatório, delibação? É analisar aspectos formais. É ver se aquela decisão pode ser cumprida sem entrar no mérito. O STJ não pode entrar no mérito de uma decisão. Ele vai fazer um juízo delibatório. Extradição. Juízo delibatório lá no STF, aspecto formal. Homologação de sentença estrangeira. Juízo delibatório no STJ, aspecto formal. Concessão de exequatur em carta rogatória. Juízo delibatório, aspecto formal, sem analisar o mérito. Tá bom? Tranquilo? Pessoal, a concessão de exequatur em carta rogatória é um processo contencioso. Jurisdição contenciosa, em que tem que se respeitar o devido processo legal. A defesa da parte ré, já que é um processo contencioso, você tem partes, você tem lide, ainda que restrita, a defesa é somente sobre aspectos formais, mas existe defesa. É sobre os requisitos formais do juízo delibatório, pronto, não podendo ter revisão de mérito. Tudo bem? A homologação de sentença estrangeira é muito semelhante à concessão de carta rogatória. Eu homologo uma sentença estrangeira para ser executada no Brasil quando ela transitou. E eu concedo o exequatur à carta rogatória a uma decisão interlocutória no âmbito do processo, em trâmite. Tudo bem? Tranquilo? O interessante é que tem um entendimento do STJ, tem muita jurisprudência, a gente poderia dar uma aula de 2 horas só sobre jurisprudência do STJ. Tem uma decisão do STJ interessante. Para você homologar uma sentença estrangeira
para ser executada aqui no Brasil, em que o réu é brasileiro e domicilia no Brasil, primeiro você tem que ter a citação por carta rogatória, ou provar a revelia. Essa decisão do STJ ela é paradigmática porque ela distingue bem homologação de sentença estrangeira, carta rogatória, ambos juízos delibatórios, né? Então, por exemplo, eu sou réu brasileiro, resido aqui no Brasil. Querem homologar uma sentença estrangeira contra mim lá no STJ, querem me executar processualmente, eu estou falando, né? Querem me executar, homologar a sentença estrangeira. Brasileiro domiciliado no Brasil. STJ vai homologar, juízo delibatório, carga decisória, transitou em julgado, maravilha. Só que o STJ, nesse caso, exige que eu tenha sido previamente citado por carta rogatória aqui no Brasil, ou que fique devidamente demonstrada a revelia. Tudo bem? O tema é belíssimo, o tema é riquíssimo, cooperação internacional é imensa. Nós apenas destacamos os principais pontos da parte inicial da cooperação internacional. Relembro que a homologação de sentença estrangeira não será trabalhada hoje porque ela não está nem na parte inicial. Ela está no artigo 960 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Lá está o procedimento para homologar sentença estrangeira, que também é utilizado para carta rogatória. Tudo bem? Tranquilo? Meus amigos, foi mais uma vez um grande prazer, um grande privilégio. Eu agradeço pela atenção de vocês. Força, foco e fé. E até a próxima. Valeu, obrigado.